Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos estar começando com mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar trabalhando justamente com a parte de velocidade de fluxo, né? Na área industrial é muito comum o uso de tubulações, o uso de força de fluidos hidráulicos, né? O qual são utilizados das mais diversas formas, levando em consideração justamente aplicações que levem como análise de vazão, análise de força, utilizando justamente os fluidos, né? Então, desde equipamentos em vazamento, para as indústrias de área de bebida, equipamentos da parte de mecânica industrial mesmo, onde se tem como base o uso de força. E tem um detalhe que é justamente como está utilizando esse fluido para essas aplicações, né? Então, para você estar conduzindo esses fluidos, deve-se levar em consideração também as tubulações que vão ser montadas, né, para esse deslocamento desse fluido. Em outras videoaulas a gente já falou sobre análise de deslocamento volumétrico, então é importante que a gente tenha todos esses parâmetros, né? Então, dando continuidade a essa série de vídeos, a gente vai estar falando agora sobre a velocidade do fluxo, tá bom? O primeiro detalhe que a gente tem que ficar atento é o seguinte: aqui a gente está tomando como base uma tubulação com dois diâmetros diferentes, né, onde eles estão tendo essa sequência aqui de deslocamento. Então eles estão vindo aqui de um diâmetro maior para um diâmetro menor, né? Então a vazão de deslocamento ela permanece a mesma no sistema, né? Ou seja, você tem lá uma bomba que está atuando nesse deslocamento. Então é importante que você tenha o entendimento de como é que está sendo o fluxo desse fluido dentro dessa tubulação, né? Quando você tem uma tubulação com único diâmetro, você vai ter uma velocidade estabelecida, que eu vou estar mostrando para vocês aí na sequência. Mas quando você passa de um diâmetro maior, como esse caso aqui, para um menor, essa velocidade aumenta. Então é justamente o que a gente vai estar verificando agora, tá bom? Bom, aqui está justamente a relação de fórmula, né, para essas situações, onde aqui a gente tem a velocidade 1, que leva em consideração um único diâmetro, né, onde você vai ter uma relação de vazão dividido pela área, né, o qual esse fluido está sendo deslocado. Então, se você tiver a entrada, né, a análise da vazão inicial do sistema, você consegue justamente verificar qual é a velocidade dentro dessa tubulação. Então você consegue ter esse parâmetro. Então você tendo essa velocidade 1 desse primeiro diâmetro, e você tendo na sequência uma redução de diâmetro, você consegue calcular também a velocidade nesse segundo diâmetro, usando como base essa segunda fórmula aqui, né? Que é o que é conhecido popularmente aí como a equação da continuidade, né? Então veja que na fórmula da velocidade 2 você já vai ter que levar em consideração a velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2, né? Então são esses dados aí que você vai levar em consideração. Então quando você tiver somente um diâmetro, você utiliza essa fórmula. Quando você tiver dois diâmetros, na sequência você utiliza também essa segunda fórmula para calcular a velocidade no segundo diâmetro. Aí depois, se eu tiver um terceiro diâmetro, você vai ter essa velocidade 2, ela vai se tornar agora a velocidade inicial. E é só fazer a substituição utilizando a segunda fórmula. Porque nessa segunda fórmula a gente não vai precisar utilizar mais o parâmetro de vazão, já que eu já tenho uma velocidade estabelecida do fluido que vem no diâmetro anterior. Ok? Bom, vamos aqui para o nosso exemplo para poder elucidar melhor. Primeiro ponto. Aqui a gente está supondo os dois diâmetros.
diâmetro 1, diâmetro de 2 polegadas, né, que é o diâmetro maior, e aí ele tem uma redução para 7/8 de polegada. Então, o cálculo que a gente vai fazer vai estar com base nesses dois diâmetros. O que a gente vai precisar também é ter uma vazão suposta para esse sistema. Aí você diz, poxa, mas por que uma vazão suposta? Os sistemas ligados a bombas hidráulicas, a gente tem como verificar a vazão da bomba hidráulica pela capacidade de deslocamento volumétrico dela, levando em consideração o motor que ela vai estar acoplado, ou o próprio dado do fabricante, né? Então, nesse caso, como a gente já teve outros vídeos falando sobre essa questão do deslocamento volumétrico, nesse caso aqui a gente não vai calcular uma vazão já inicial, a gente já vai supor uma vazão para poder calcular o que nos interessa nesse momento, que é a velocidade do fluido dentro da tubulação, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente está supondo uma vazão de 120 LPM, né? Ou seja, 120 litros por minuto. Então, a gente vai ter uma entrada de 120 litros por minuto, que consequentemente se mantém no decorrer da tubulação do sistema hidráulico, tá bom? O primeiro passo para calcular, converter os diâmetros, né? Os diâmetros estão em polegada, então a gente vai converter eles aí para centímetro. Como eu mostrei na fórmula anterior, a gente vai estar utilizando a área. Então, como é uma área circular, a gente vai tomar a base da fórmula πr ao quadrado, né? Então, a gente precisa saber o raio desse elemento, e no caso, como ele está em polegada, a gente vai converter ele para centímetro, né? Então, e depois encontrar a área em centímetro quadrado, tá bom? Convertendo o diâmetro 1, que está lá indicado como 2 polegadas, a gente tem que ter a relação base de quanto equivale a uma polegada, né? Uma polegada equivale a 2,54 centímetros, né, ou 25,4 milímetros. Como a gente vai querer converter direto para centímetros, né, então já está aí a informação. Então, como uma polegada é 2,54 e a gente tem uma relação para 2 polegadas, é só usar uma regra de 3 simples, fazer a multiplicação de 2 vezes 2,54, que vai dar o resultado de 5,08 centímetros, né? Então, esse é o diâmetro convertido. Então, 2 polegadas equivale a 5,08 centímetros. 5,08 centímetros equivale a 2 polegadas, obviamente. Então, esse é o resultado que a gente vai utilizar no decorrer do cálculo. Bom, convertendo o diâmetro 2, que no caso é 7/8 de polegada, né? Ou seja, é menor do que 2 polegadas, obviamente, né? O que é que a gente tem aqui? Numerador e denominador, né, 7/8. Então a gente vai pegar a base também de uma polegada, como eu tinha dito é 2,54 centímetros, a gente vai dividir pela base 8, né? Então dividindo por essa base a gente vai encontrar 0,3175, então no caso significa que eu peguei uma polegada e dividi em 8 partes, né? Então deu 0,3175, só que eu não quero uma parte de 8, eu quero 7 partes de 8. Então, como eu estou querendo saber quanto equivale a 7 partes de 8, e eu já sei que se fosse uma única parte de 8 daria 0,3175, agora só é multiplicar por 7. Então, 0,3175 vezes 7 vai dar igual a 2,2225, né? Que aí no caso em centímetros. Então só é pegar a polegada, dividir pela base e multiplicar pelo numerador, tá bom? Então aí eu também agora já tenho um segundo diâmetro convertido que dá 2,2225 centímetros, né? Se ele, pô, posso arredondar? Pode, não vai ter grande interferência no cálculo não, mas aí no caso eu resolvi não arredondar, né? Se considerasse aí 2,23 centímetros, não daria tanta mudança aí no resultado final não, tá bom? Bom, só para lembrar aqui, né, 5,08 centímetros ligado a esse diâmetro aqui maior, e esse aqui de aproximadamente 2 centímetros para o diâmetro menor, né, foi justamente a conversão de 2 polegadas e de 7/8 de polegada. Lembrando, é muito comum o uso em ambientes industriais, o uso da unidade polegada, né? Então, se você tem dúvida sobre essa questão de conversão, dê uma praticada, porque é muito comum, né, estar utilizando esses valores, tá bom? Bom, agora calculando a velocidade 1, né?
Se lembra que a velocidade 1 ela vai ser a vazão, né, dividido pela área, né? A vazão, como ela estava dada em 120 litros por minuto, a gente converteu em centímetros cúbicos por minuto. Então 120 litros por minuto equivale a 120 centímetros cúbicos por minuto. A gente precisa converter para manter a relação de unidade equivalente para poder chegar à velocidade específica. Então, eu tenho lá 100 litros por minuto, vou converter para centímetros cúbicos por minuto, só fazer a multiplicação para poder chegar em sua unidade, né? Então, se fosse 100 litros por minuto, daria 100 mil centímetros cúbicos por minuto. No nosso caso, como é 120 litros por minuto, ele vai dar 120 mil centímetros cúbicos por minuto. Ok? Conversão simples, e aí fazer também a substituição pela área, né? A área, a gente não calculou a área ainda, a gente só fez converter o diâmetro que estava em polegada para centímetro, a gente precisa encontrar essa área, né? Então a área do diâmetro 2, como a gente encontrou que o diâmetro é 5,08, a gente vai substituir ele na fórmula que é essa aqui, πr ao quadrado. Π a gente está substituindo por 3,14 e o raio, como é a metade de 5,08, dá 2,54 ao quadrado. Então, fazendo 2,54 ao quadrado, multiplicando por 3,14, a gente vai encontrar 20,258 centímetros quadrados. Então, qual é a área 1? A área 1 é essa aqui, que é 20,258 centímetros quadrados. Então, eu posso substituir na fórmula, fazer a divisão e encontrar o seu resultado no que diz respeito à velocidade, né? Como essa aqui está em centímetros cúbicos por minuto, a área está em centímetros quadrados, fazendo a divisão de um por outro, a gente vai encontrar o resultado em centímetros por minuto, né? Que aí no caso é a relação de velocidade. Mas antes de calcular a velocidade 1 completa, vamos logo adiantar para calcular a área 2 e já ficar com todos os valores convertidos para poder encontrar as velocidades. Bom, no caso da área 2, a gente já tinha encontrado o diâmetro, que no caso 7/8 de polegada convertido para centímetro dá 2,2225 centímetros, né? Então, agora utilizar a mesma fórmula, πr ao quadrado, π igual a 3,14, o raio vai ser a metade desse diâmetro encontrado. Então você vai ter esse resultado aqui, que é o raio do diâmetro elevado ao quadrado. Fez esse cálculo, multiplica por 3,14, vai encontrar essa área aqui. Então essa área aqui é o que? É a área 2. Então essa área 2 que eu vou estar utilizando na fórmula agora na sequência. Então aí, encontrado as duas áreas, fica fácil para a gente poder calcular tudo. Bom, então vamos lá, voltar para a primeira velocidade, velocidade 1. Então a gente já tinha visto aqui que a vazão em litros por minuto a gente precisa converter em centímetros cúbicos por minuto, né? Então só fazer a relação de multiplicação aqui, 120 litros por minuto equivale a 120 mil centímetros cúbicos por minuto, dividir por 20,258 centímetros quadrados, né? Então fazendo essa divisão a gente vai encontrar 5.923 centímetros por minuto. Então essa aqui já é a velocidade. Mas aí o que é interessante, fazer a conversão para chegar em metros por segundo, né? Então 5.923 centímetros por minuto equivale a 0,98 metros por segundo, né? Então você pode estar fazendo essa relação aí de conversão para encontrar o resultado em metros por segundo e nesse caso utilizar ele já direto em metros por segundo na fórmula 2, que no caso da velocidade 2. No caso, para fazer essa conversão, a gente utiliza uma relação base, que é justamente a seguinte, deixa eu anotar aqui, dá 6001. Esse aqui é um fator de conversão, né? Então,
esse seria o fator de conversão para poder encontrar o resultado em metros por segundo, né? Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar o resultado aqui em centímetros por minuto, que deu 5.923 centímetros por minuto, e quiser converter para metros por segundo, é só dividir por esse valor aqui, que eu vou encontrar ele em metros por segundo. Então aí, encontrei lá 10.000 centímetros por minuto, quero converter para metro por segundo, só é dividir por esse fator aqui de conversão, 6.001, que aí você vai estar encontrando ele em metros por segundo. Então nesse caso aqui, 5.923 centímetros por minuto equivale a 0,98 metros por segundo. Como é que eu encontro esse resultado? Só é pegar a velocidade em centímetros por minuto e dividir por 6.001, ok? Vamos agora calcular a velocidade 2. Na velocidade 2, a fórmula vai ser a velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2. A velocidade 1, por causa da relação de unidade, para a gente encontrar já em metros por segundo, a gente utiliza a conversão que a gente viu na imagem anterior, né? Então, no caso aqui eu já vou usar 0,98 metros por segundo. Qual é a área 1? 20,258 centímetros quadrados. Então, vou ter a multiplicação de um pelo outro e dividir por 3,8775 centímetros quadrados, que é justamente a área 2. Então, fazendo a multiplicação, deixa eu apagar aqui. Então, primeiro cálculo, fazer essa multiplicação daqui e o resultado dividir por 3,8775 centímetros quadrados. Então, o resultado ele já vai sair em metros por segundo. Então, a velocidade 2 ela é igual a 5,12 metros por segundo. Então, verifique que quanto menor o diâmetro nessa equação da continuidade, maior vai ser a velocidade do fluido, né? É muito comum a gente ver isso em mangueiras, né? Você quer dar uma pressão mais na mangueira, coloca lá o polegar na saída da água, obstruindo a passagem, ou seja, diminuindo a área de saída, e consequentemente você faz o aumento da velocidade do fluido, né? Então essa é a mesma relação, ok? Então aí a gente tem as duas velocidades. Tá aqui a velocidade 1 deu 0,98 metros por segundo e a velocidade 2 deu 5,12 metros por segundo, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo, né? Dá um like aí, toda semana tem vídeo novo. Valeu!